Fala, fiel! Esse é o teu Café Bicolor. Aqui aonde? Aqui no Central Papão, pessoal. Quem reclamava que não tinha café, que não via fumaça, né? Tomar um cafezinho hoje, né? Tomar um café bicolor nessa semana. Muito top. Nessa semana de vitória, que o Papão vai enfrentar o Maringá no Mangueirão lotado. Pessoal, muitas notícias para vocês. A promoção de ingressos. Tem promoção na Loja Lobo também, hein? O retorno de Castro e o boletim médico. Jogadores do Papão. Tem notícias boas e mais ou menos. Pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Bruno. Te inscreve aqui no Central Papão. Aperte as notificações para você receber o nosso vídeo. Clica no gostei, hype o vídeo, bora tomar café. Café bicolor. Pessoal, vamos lá. Importante, hein? Essa semana decisiva. Tem muita gente pessimista, pessoal. Tem muita gente pessimista, olha. O pessoal não briga comigo porque eu sou otimista. Já pensou, rapaz? Tem que respeitar o Maringá, tá? É um jogo que o Maringá vem jogando a vida contra o Paysandu. Mas a gente tem camisa, a gente tem torcida. O Paysandu tem que entrar muito dedicado, muito focado nesse jogo. É inadmissível o Paysandu, com todos os problemas que já teve, todos os jogos ruins que já teve, é muito inadmissível o Paysandu entrar de sapato alto nesse jogo, tá bom? E pra gente não classificar, tem que acontecer uma tragédia. Então a gente vai classificar. Eu vou pro Mangueirão esperando vitória, pessoal. Eu vou pro Mangueirão, sei que você vai também, esperando vitória. E até o empate classifica pra gente. Eu não vou pro Mangueirão pra perder. Não vou de jeito nenhum. O Maringá é um bom time. Se Deus o livre, acontecesse dele vencer a gente, é para 30 pontos. Mas não vai acontecer. O Paysandu tem que ser muito resiliente, jogar muito bem, tomar conta das ações e não deixar o Maringá gostar do jogo. Eles não vêm para cima, eles vão jogar por uma bola. Eles vão jogar, de repente, nos erros do Paysandu. O Paysandu tem que ter muito foco e evitar maiores problemas. Importante, de repente, sair logo na frente. Importante começar ganhando, tá? É um jogo que o Mangueirão vai pulsar. Então, a gente tem tudo para classificar. Ainda não está garantido, mas para mim, eu prefiro ter esse discurso otimista para a gente chegar, classificar. E a Fiel que vai para o Mangueirão, esses 50 mil que vão para o Mangueirão, também tem que com esse discurso. Pessoal, outra coisa, vamos lá. As situações. Ingressos baratos, né? O presidente prometeu ingressos a R$10 e realmente tem. Deixa eu ver se eu lembro de tudo aqui. Lado A, quem quiser entrar 2 horas antes paga R$10. Tá? A promoção até dia 28, que está no Twitter do Paysandu, no Instagram. Quem pagar R$10 no lado A entra até 2 horas antes do jogo. Quem pagar R$20 no lado A entra até 1 hora antes do jogo. Tá certo? No nosso lado B, o Mangueirão vai ser todo nosso. Mas no lado B, quem fizer R$20, quem pagar R$20 vai entrar 2 horas antes do lado B. Quem pagar R$30 vai entrar 1 hora antes, até 1 hora antes. É muito barato os ingressos, pessoal, muito barato, muito em conta, né? E ainda tem outra promoção importante também. O presidente fez um vídeo ontem nas redes sociais do Paysandu e informou que as lojas Lobo estão em promoção. E tem produtos em promoção de até 60%, pessoal. Já pensou? Produtos de até 60%. E ele falou o quê? Quem comprar produtos na loja Lobo, nessa promoção, ganha um ingresso de R$10. Então, é o ingresso de lado A, mas ganha um ingresso de R$10. Pessoal, Papão, eu acho assim, que tem mesmo que fazer isso, chamar a torcida. Mais do que nunca, a gente tem que sentir essa Série C assim, dessa forma, já entrar no ritmo de quadrangular. E não vai ser aquele jogo assim só amistoso, porque jogo amistoso é bom até certo ponto. Nesse caso não. Nesse caso a gente vai ter um jogo para jogar a vera. E aí, pessoal, antes de eu falar a minha opinião e o que aconteceu para o retorno do Castro, vamos falar aqui do boletim médico do Paysandu. Paysandu, agora sim, ainda bem, depois de muita reclamação nossa, está divulgando o boletim médico dos atletas, tá? E informou ontem sobre 3 jogadores. Bruno Bispo, tá? Lesão na coxa,
tá? Ele não fala da questão se é grau 1 ou grau 2, mas fala que é uma lesão na coxa. Além dessa lesão na coxa, ele fala da questão do Juninho e do Marcinho. Para o Bruno Bispo, então, pessoal, a chance dele ser relacionado é mínima, porque essa lesão na coxa, com certeza essa lesão muscular vai ter um certo tempo de recuperação, muito provavelmente não vai dar tempo de recuperar para o jogo contra o Maringá. Mas nós temos duas notícias boas nessa história toda aí. Juninho já está treinando, já foi liberado para os treinos. E assim, pessoal, cara, é difícil ter alguém que gosta mais do futebol do Juninho do que eu, cara. Eu gosto muito do futebol do Juninho. Eu acho que é um jogador que tem muito ainda para contribuir para o Paysandu. Ele tem muita qualidade, ele é jovem. Ele é um jogador que não desiste também, um jogador com a cara do Paysandu, sabe? O Ítalo não dá para tirar ele da titularidade, mesmo que o Juninho chegasse em condições totais de jogo. Eu acho que o momento é do Ítalo, sim, por tudo que o Ítalo vem fazendo, pelos gols importantes que o Ítalo está fazendo. Mas a gente ganha uma opção do Juninho no segundo tempo, a gente ganha uma opção de ter mais um jogador. Para mim é um reforço para esse jogo contra o Maringá. Então, se o Juninho já foi liberado para os treinos, a gente fica mais tranquilo e mais feliz de ter essa opção. E o Marcinho diz na nota que ele foi liberado hoje. O Marcinho começa aos treinamentos hoje, começa a transição hoje. Como tem pouco tempo que o Marcinho saiu do time, ele saiu no jogo contra a Ferroviária, pouco mais de uma semana, 8 dias, 9 dias, ele ainda tem preparo físico suficiente, então ele vai retornar já aos treinos de transição. Então o Marcinho, para mim, também já vai ser relacionado, já ganha condições. E o Marcinho tendo condições, pessoal, vocês sabem que o Marcinho é titular no nosso meio de campo, né? Então, boas notícias, o retorno do Marcinho, o retorno do Juninho e o Bruno Bispo praticamente, eu acho que vetado para esse jogo. Agora, vamos falar da polêmica do dia. Castro. Pessoal, vamos lá. Eu sempre falei nas minhas lives, principalmente aqui no Central, eu falava o quê? Que se eu fosse presidente do Paysandu, eu já tinha demitido o Castro. E eu não posso ser incoerente, falar uma coisa e depois dizer que eu não falei, ou então falar outra totalmente diferente. O Castro ele teve a oportunidade 2 vezes. Ele fez a primeira vez, em disciplina, o Paysandu multou ele e depois da multa reintegrou. Não satisfeito, o Castro bagunçou de novo. E aí, para mim, da primeira já era para ter tomado uma atitude muito séria. Mas o Paysandu perdoa, faz a segunda vez. E aí o Paysandu já tinha que tomar uma atitude bem mais rígida. O Paysandu até então afastou. E eu achava o quê? Que iria ficar afastado. Que o Paysandu não tinha dinheiro para, de repente, indenizar ele e tudo. E o Júnior Rocha era muito claro nas entrevistas que ele não queria nem tocar no assunto. Quando perguntavam para ele sobre o Castro e tal, ele dizia que não era mais assunto dele, era da diretoria. E a gente sabe que não foi só o Castro que bagunçou, mas ele foi o principal punido. Até porque era o que tinha mais qualidade. Então, só que acontece o seguinte, pessoal, não foi só o Castro. O Castro não aborreceu só o Júnior Rocha, não. Alguns jogadores do elenco ficaram chateados. E tá certo. Por quê? Se tem jogadores que se dedicam, que se esforçam, que estão fazendo certo, e vem um jogador que não faz o certo, que não cumpre normas, que chega atrasado, que bagunça e tal, o cara se acha injustiçado. Pô, o cara vem, faz o que quer, ainda joga como titular, e eu aqui que estou treinando, me esforçando em tudo, não jogo. Tem isso muito em grupo, de qualquer situação, pessoal, de trabalho e tudo, imaginando o futebol, que também tem isso. Então, a reintegração do Castro não foi uma situação fácil. Agora, 2 coisas que eu tenho que falar para vocês. Primeiro, o Turma, naquele depoimento, quando ele abre e fala, o futebol é muito dinâmico, então não sei o que, o Castro, eu já matei a charada. Eu digo, cara, o Turma quer colocar o Castro de volta. Para ele ter falado isso, que o futebol é muito dinâmico e tal, não sei o que, o Castro, ele já queria botar o Castro de volta. E aí eu até falei no Central Papão que ele não ia fazer isso às 3 porradas, como ele não fez. Ele, com certeza, já queria o retorno do Castro, ele deve ter chamado o Júnior Rocha, deve ter chamado os líderes do elenco, principalmente Gabriel Mesquita, Marcinho, e deve ter colocado a situação, principalmente, para informar. Olha, o Castro vai retornar, o que vocês acham, o que vocês pensam disso? Foi a parada às arestas, né? Na entrevista coletiva que o Gabriel Mesquita deu ontem, na Papão TV, ao ser perguntado sobre o Castro, ele fala o quê?
Ele fala que cumprimentou o Castro, quando soube, cumprimentou o Castro, tinha encontrado o Castro há pouco momento, cumprimentou o Castro e disse uma frase que eu prestei atenção. Se for para ajudar, beleza. Então, ele deu uma cutucadinha no Castro. Ó, se ele vier para ajudar, beleza. Porque futebol o Castro tem, pessoal. Só que agora eu penso assim, pessoal. Já que foi reintegrado, zerou, tá? É daqui para frente. Reintegrou o cara. Aceitaram a reintegração, então é daqui para frente. Eu não vou pregar aqui pra gente ir contra o Castro. Vestiu o manto, vestiu a camisa do Paysandu, eu vou torcer muito pro Castro, assim como eu vou torcer para qualquer jogador que veste essa camisa. Até jogador que não tem qualidade, a gente torce, né? O Castro, ele só tá retornando, pessoal. Sabe por quê? Porque, infelizmente, a nossa zaga tá tendo muitos problemas. Muitos problemas. E não é de hoje. Depois que o Castro saiu, foi coincidência, pessoal, que a zaga desandou? Ah, Bruno, mas quando o time toma gol, a culpa não é só da zaga. Concordo com vocês. A culpa é do meio campo, é do ataque que não marca lá na frente. Mas estoura na zaga. E tiveram erros individuais também dos zagueiros. Então, coloca assim, pensa assim. Sai um centroavante por indisciplina. Entra outro centroavante e faz um monte de gol. Alguém lembra daquele? Não lembra, pessoal. É a mesma coisa do Castro. O Castro só teve esse nome ventilado para voltar. Só aconteceu essa situação toda porque a gente tomou 26 gols em 18 jogos, pessoal. Foi por isso que o nome do Castro foi ventilado. E qualidade dele, ninguém discute. Ninguém aqui pode dizer que o Castro não tem qualidade. Ele tem muita qualidade. E ainda pode jogar de volante. É uma opção a mais. O Castro, antes de eu saber dessas histórias todas, eu dizia que para mim ele era o melhor jogador do Paysandu, inclusive melhor que o Massinho. Pela regularidade dele, pelo futebol que ele joga. Teve um repá da decisão que ele jogou demais. Aquele repá que foi 0x0, que nós fomos campeões paraense. O Castro jogou demais. Ah, Bruno, mas nós temos 3 zagueiros agora. O Paysandu contratou 3 zagueiros, o Carrerete, o Lucas Rodrigues e o Gustavo Henrique. Mas o Castro é o melhor, cara. Então, é importante o retorno do Castro. Já que ele retornou, ninguém aqui vai estar falando do cara. Vamos daqui para frente. Vamos pensar daqui para frente. Que ele vai jogar bem, que ele crie juízo nesses 7 jogos que faltam, depende dele. E o Paysandu precisa do futebol dele, precisa. A gente precisa muito do futebol dele. Agora, outra situação. Bruno Castro vai ser relacionado? E se for relacionado, ele vai ser escalado? Pessoal, aí que se pode abrir mais um precedente de crise. Porque, por exemplo, se o Castro não for escalado, o que podem dizer? Podem dizer assim mesmo: ah, o Castro não foi escalado, tá vendo? Porque o Júnior Rocha não gosta dele. Colocaram ele agora embaixo do Júnior Rocha. Não, pessoal, pode ser isso e pode não ser. Pode ser que o Castro, por estar 2 meses praticamente treinando em separado, ele pode não estar com o mesmo ritmo de treino, de preparação física e de jogo, com certeza, do que os outros. Isso é fato. Quando o jogador treina em separado, quando ele não está treinando com o elenco, ele não tem o mesmo nível de preparação física. Com o elenco, tu está treinando, tu está tendo aquele contato, tu está tendo aqueles treinamentos mais firmes, de intensidade maior. Então pode sim ser que o Castro, ao ser relacionado para esse jogo, ainda não tenha condições físicas de entrar em campo, tá? Mas eu penso que é um grande reforço. Já que voltou, vamos torcer pro Castro, vamos torcer que dê certo. É um grande reforço pro Papão. E olha, essa semana é de alegria, pessoal. Essa semana aqui, tá? Quem não acredita, não vai. Quem não acredita, não vai. Eu acredito. A Fiel, as mais de 50 mil pessoas que vão estar no Mangueirão, acreditam. E a gente vai estar lá, a gente vai se ver, a gente vai se encontrar. Vai bater muito retrato no Mangueirão. Te inscreve aqui no Central Papão, aperta as notificações para você receber os vídeos. Clica no gostei, meu café está esfriando. Vem tomar esse café bicolor todo dia. Tamo junto!